Boa tarde. Na aula de história de hoje, a gente vai ver um pouco sobre a proclamação da República. A primeira pergunta que é feita é se você já sabe que o Brasil foi uma monarquia, mas sabe quando e por que ele se tornou uma república? Então, esse é o questionamento que é feito bem no início aqui da matéria. Então, atualmente, o Brasil é uma república federativa, né? Mas ele já foi governado por rei, né? Então, Então a gente tem a primeira parte da história que fala sobre o Brasil quando foi governado por reis, né? Então, quando eu falo que o Brasil é uma república federativa, ele é formado pela união de estados, municípios e Distrito Federal, né, que é Brasília, que é a capital do país. Ele é regido por uma Constituição, que é a lei máxima do país, que define os direitos e deveres dos cidadãos, né? Então, leia o que diz um dos primeiros artigos da Constituição brasileira. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, essa aqui é a primeira característica que tem que ter, né? Garantir o desenvolvimento nacional, né? Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Aí eu falo para vocês, será que o Brasil é uma sociedade livre, justa e solidária? Ou será que tem alguma coisa que impede isso, né? Porque a Constituição ela deixa claro, né, que é necessário garantir o desenvolvimento nacional. O Brasil realmente desenvolve, né? Para vocês verem o tanto de exportação que tem, né? O tanto de lavouras que a grande é a produção que a gente tem, né? E outra coisa, será que não existe preconceito, origem, preconceito de raça, de sexo, né? Preconceito com pessoas de outras raças, né? Preconceito com idosos. Então, tudo isso aqui está previsto na Constituição Brasileira de 1988, que foi a primeira, né? A primeira Constituição a ser criada no Brasil. Agora, eu quero saber se até hoje ainda existem coisas relacionadas a isso, que vamos dizer que está contra a Constituição, né? Então, esses são os principais objetivos da República, que devem ser cumpridos não somente pelo governo, mas também por cada um cidadão do país. Mas quando o Brasil se tornou uma república, então aqui fala, ó, a lá, república, sistema de governo no qual o chefe de Estado é eleito pelo povo e por seus representantes por tempo determinado, que no caso é o presidente, é o governador, é o prefeito, né? Bom, aqui está mostrando uma sessão, né? Está mostrando aqui uma sessão na Câmara do Senado, né? Uma sessão no Senado, em Brasília, tá? E outra coisa, aqui fala sobre da monarquia à república, né? Em 1888 ainda existia escravidão no Brasil, os escravizados não eram considerados cidadãos, a maior parte da população livre era pobre, sem acesso à educação e outros serviços públicos. A participação política era reduzida a uma minoria, né? O Brasil era governado por um monarca, Dom Pedro II, e não por um presidente, como é hoje. Então, diversos setores da sociedade estavam descontentes com a monarquia. A igreja condenava a interferência do monarca em seus assuntos internos. Muitos proprietários de terras ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo em 1888. Por parte deles, como cafeicultores paulistas e estancieiros, que eram aqueles que tinham estâncias, né? Fazendas de criação de gado, tá? Também desejava a maior participação no governo. Um dos setores mais descontentes eram os dos militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. Então, esses setores passaram então a defender a ideia de que o Brasil melhoraria se tivesse de ser uma monarquia, ou deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república, né? Então, aqui ó, liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889.
Então, essa data aqui, ó, 15 de novembro de 1889, foi a proclamação da República, né? Foi quando o Brasil largou de ser monarquia, que era governado pelo rei, né? No caso aqui o Dom Pedro II, e passou a ser o quê? Uma república. Eles deram 24 horas para o imperador Dom Pedro II e a família real saísse do Brasil. A proclamação foi uma das iniciativas dos próprios militares e não contou com a participação direta da população, embora diversos grupos sociais apoiassem a essa movimentação militar. Então, na realidade, foi dois marechais, né, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foi quem proclamou, quem fez o Brasil largar de ser monarquia, comandado pelo Dom Pedro II, e passasse a ser o quê? Uma república, tá? Que pudesse ter outras pessoas que tivessem o comando desse país.